Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o fim da personalidade jurídica. Nós vimos nas aulas anteriores que a personalidade jurídica começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, se a personalidade jurídica começa do nascimento com vida, quando ela termina? Ora, professora, provavelmente com a morte. Se ela começa com a vida, termina com a morte. E aí você acertou. Só que para o direito existem vários tipos de morte, vamos dizer assim. Tem a morte real e a morte presumida. Como é que funciona isso? Vamos ver juntos. Então, aqui no fim da personalidade jurídica, primeiro a gente tem que entender como funciona esse conceito da morte real, que é o artigo 6º do Código Civil que nos traz. A existência da pessoa natural termina com a morte. Essa é a morte real. Entretanto, eu posso ter a morte presumida. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Bom, a morte real, pessoal, é aquela que você tem o corpo do morto e que é possível, portanto, fazer o atestado de óbito, né, pelo médico competente. Mas nem sempre isso acontece. E como é que o direito trata isso? Né? A gente trata de outra forma. Então, para que eu tenha um atestado de óbito, eu tenho que atestar a morte. Para o direito, a morte só ocorre quando for a morte encefálica, tá? Isso está lá na Lei 9434 de 97, que é a Lei de Transplantes, especialmente no artigo 4º. Então, se eu tiver a morte encefálica, eu tenho a morte real, com a presença do corpo, e que é possível você, então, ter o atestado de óbito, né, competentemente lavrado pelo médico. Só que nem sempre isso é possível, né? Vocês já não ouviram falar de pessoas que saíram para comprar cigarro e nunca voltaram? E daí, será que essa pessoa está viva? Passam-se os anos, o que a gente vai resolver dessa pessoa? Como é que a gente vai tratar isso? Ou, sei lá, a pessoa estava num avião, o avião caiu, mas eu nunca achei o corpo dessa pessoa. Não tenho como ter o corpo e o atestado de óbito com esse corpo. Como é que o direito trata isso? Bom, a primeira hipótese que a gente vai ver da morte presumida é a justificação. Leia aqui comigo, está lá no artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Artigo 7º. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Perceba aqui, pessoal, que eu posso presumir a morte sem decretar ausência nessas duas hipóteses, ou seja, a morte também pode, né, ser decretada por um processo de ausência, e já vamos falar sobre ele, que é um processo complexo e demorado. Então, nós temos no primeiro momento a morte real, a morte encefálica com a presença do corpo. Nós temos a morte presumida por justificação, nas hipóteses do artigo 7º, se for muito provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou se alguém que foi desaparecido lá durante a campanha, durante a guerra, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Ok, extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Como é que eu vou saber isso? Bom, vai depender, né, de juiz olhar para o caso concreto e dizer que realmente era um caso, né, de justificação da morte. Vamos voltar lá na nossa Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, no artigo 88. Vocês estão lembrados da Lei de Registros Públicos, que falava que o nascimento com vida se respirou? Nós temos um artigo para tratar da justificação também na Lei de Registros Públicos, que é o artigo 88, que assim diz: poderão os juízes togados
admitir justificação por assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágios, incêndios, terremotos e outra qualquer catástrofe quando estiver provada sua presença no local do desastre e não for possível encontrar o cadáver para exame. Então, o exemplo do avião que caiu é clássico, né? Bom, a pessoa fez check-in, se provou que ela estava nesse avião. O avião caiu, não se achou o corpo. Provavelmente ela morreu, infelizmente, né? Mas existem outras hipóteses em que o juiz pode declarar que houve a justificação aí porque não se achou o corpo. Um exemplo que eu gosto de comentar com os alunos, porque foi objeto de decisão no Rio de Janeiro, é o tal do chamado micro-ondas. Já ouviram falar disso, pessoal? É comum, ou né, acontece lá no Rio de Janeiro e em outros lugares também, que as pessoas que ficam devendo para traficantes ou que são X9, como eles falam, são colocadas no chamado micro-ondas, que é simplesmente colocar a pessoa dentro de pneus e atear fogo. E dizem que quando isso acontece, não sou especialista em esconder corpos, mas me contaram que quando você faz o micro-ondas não sobra nem os ossos, não sei se é verdade. Então você não tem corpo para ter o atestado de óbito. Mas já teve decisão lá no Rio de Janeiro no sentido de que muito provavelmente a pessoa, né, estava nessa situação e sofreu lá a morte nesse micro-ondas e não foi possível encontrar o corpo, tá? Ou tsunami, não acontece aqui no Brasil, mas a pessoa viajou, estava na praia, teve um tsunami e nunca mais encontrou o corpo dela. Ora, provavelmente ela morreu, não vou achar o corpo, né, porque se perdeu no mar, tá? Então, as hipóteses de justificação, elas podem ser reconhecidas não só, né, naufrágio, incêndio, terremoto, mas qualquer outra catástrofe ou, no caso do micro-ondas, por exemplo, quando é possível comprovar que essa pessoa desapareceu em decorrência desse grave perigo de vida, certo? Vamos adiante então, pessoal. A ausência, como eu tinha comentado com vocês. Bom, a regra geral é que com a morte se extingue a personalidade jurídica, normalmente a gente tem o corpo deste morto e a emissão do competente atestado de óbito. Se ocorrer as hipóteses de justificação, do inciso 1º e 2º, primeiro lá, risco de vida, né, perigo iminente de quem estava ali no risco de vida ou, né, foi sujeito a alguma catástrofe, nós temos hipótese de justificação e o próprio juiz irá determinar, né, que se justifique esta morte, este óbito, mesmo sem o corpo. Mas nós temos o velho caso da ausência daquele que foi comprar o cigarrinho e nunca mais voltou. E agora? Passam-se 5, 10, 15, 20 anos dessa pessoa que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Ela tem bens, ela tem relações jurídicas, o que eu vou fazer? Bom, o Código Civil trouxe uma regulamentação específica para essas hipóteses, tá? Então, o que é a ausência? A ausência é o desaparecimento de uma pessoa do seu domicílio. Sumiu, gente. Ela só pode ser reconhecida por meio de um processo judicial composto de 3 fases. É um processo longo. A primeira fase é a curadoria de ausentes, né? A pessoa desapareceu e deixou bens a serem administrados, aluguéis a serem recebidos, por exemplo, bens, né? Enfim, e eu preciso de alguém para fazer a curadoria desse ausente, desses bens do ausente, até quem sabe ele voltar ou não. Depois, na segunda fase, nós temos a chamada sucessão provisória, em que os bens passam aí a integrar, né, de uma forma provisória esse patrimônio dos herdeiros e, por fim, 10 anos o prazo para a sucessão definitiva. Eu trouxe um resumo aqui dessas fases para vocês, transcrevendo também os artigos do Código Civil. Primeira fase de curadoria dos bens do ausente, o artigo 22 diz que, desaparecendo uma pessoa de seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens,
o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou até do próprio Ministério Público, declara essa ausência e nomeia ali um curador. Então, o que acontece? A pessoa desapareceu, sumiu, né? Não foi só comprar cigarro, simplesmente sumiu. Tem Alzheimer, por exemplo, sumiu. Qualquer interessado, obedecendo o rol do Código Civil ou o Ministério Público, podem requerer a abertura desse processo de ausência, sendo a primeira fase a curadoria dos bens do ausente. Tranquilo até aí. Qual que é a segunda fase? Bom, sucessão provisória depois de 1 ano ou 3 anos, dependendo da hipótese. Lá no artigo 26 do Código Civil vai dizer que decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixa o representante ou o procurador, o que é raro, né? Se a pessoa some e não deixa representante ou procurador, passa-se por um prazo de 3 anos, poderão os interessados requerer que se abra ou declare ausência e se abra que se abra provisoriamente esta sucessão. Esta é a sucessão provisória, por quê? Porque eles não poderão vender os bens, dispor dos bens, mas eles vão estar, por exemplo, recebendo aluguéis, e se a pessoa voltar nesse meio tempo, não tem que devolver esses aluguéis, né? Por uma questão até lógica. E, por fim, quando a gente fala em sucessão provisória, pessoal, os herdeiros não têm a propriedade dos bens, tá? Ela tem só a posse, só estão em posse, mas não tem a propriedade, tá? Então, eles não podem dar destino a esses bens, eles podem apenas receber os frutos, por exemplo, e administrar. Apenas nessa terceira fase de sucessão definitiva, lá do artigo 37 do Código Civil, que diz que 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas, tá? Então, o que acontece? Passou-se 10 anos, depois do trânsito em julgado da sentença, ou seja, tem que ser dada uma sentença, ter sido publicada a sentença, ter sido colocado em edital para conhecimento desse provável ausente, para que ele possa vir a tomar posse novamente desses bens que estão na posse dos curadores, que aí sim você pode ter a sucessão definitiva, que seria daí a abertura da sucessão definitiva com a arrecadação desses bens, então, para esses herdeiros, certo? Bom, pessoal, então só para a gente repassar rapidamente. A personalidade civil começa do nascimento com vida. E o fim da personalidade civil se dá com a morte. A morte ela pode ser real ou pode ser presumida. Presumida por justificação ou por ausência. A morte real é aquela em que a gente tem um corpo e que é possível, portanto, que se emita um atestado de óbito pelo médico competente. Entretanto, nós podemos ter uma sentença que declare a morte dessa pessoa por justificação, sem ter que cumprir longos prazos, desde que se comprove que essa pessoa estava num iminente perigo de vida, num risco de vida, tenha sofrido um acidente ou estado em alguma catástrofe, sendo muito, muito, muito provável a morte dessa pessoa, tá? Catástrofes aéreas, até o padre do balão entra nessa hipótese, né? Depois achou o corpo dele, mas se não tivesse achado, seria um caso de se abrir aqui um processo de justificação, que é uma pessoa que se amarra nos balões e sai por aí voando em balões e não volta depois, provavelmente alguma coisa boa não aconteceu e morreu, tá? Temos também a questão da ausência, aquela pessoa que saiu e não voltou, seja por qualquer motivo, né? Pois compra cigarro, não voltou, tem algum problema como Alzheimer e não voltou. E até na Copa do Mundo a gente teve um cara que apareceu na televisão, que estava desaparecido e apareceu na arquibancada, torcendo na arquibancada para o seu time do seu país, que era o Brasil, inclusive, e simplesmente se descobriu o paradeiro dele depois de certos anos, e ele estava já nesse processo aí de se reconhecer a sua morte por ausência, tá? Então a morte real, gente,
corpo atestado de óbito. Morte presumida por justificação, catástrofe, acidente, ausência, a pessoa sumiu, não se tem notícia dela e você tem que fazer o processo conforme os prazos do Código Civil. Tranquilo até aqui? Isto foi questão, essa matéria sempre cai em exame de ordem, caiu em 2016, caiu em 2019. Eu vou trazer uma questão de 2019 para vocês terem uma ideia de como a OAB está perguntando sobre isso. Vamos ler juntos? Olha lá. Gumercindo, 77 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingissem sua saúde física, perturbavam a sua memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da casa em que residia. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado e já se passaram 9 anos do seu desaparecimento. Agora, seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Então, questão clássica de exame de ordem, eles te dão um caso concreto, como se uma família estivesse te procurando, você na condição já de advogado, e você tem que responder e resolver esse problema. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens do Gumercindo. Num primeiro momento, parece que você vai ter que abrir lá um processo de ausência, porque se ele não estava em risco de vida e ele desapareceu, né, aqui no caso em decorrência de Alzheimer, nós estamos falando não de morte real, nem de justificação, e sim de ausência especificamente, tá? Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Diz aqui que ele tinha já 77 anos de idade. E esse é um detalhe crucial para a questão. Vamos ver as alternativas. A. Somente com a localização do corpo de Gumercindo será possível a decretação de sua morte e a transferência da propriedade dos bens para os herdeiros. Gente, óbvio que essa alternativa está incorreta, né? Porque pode ser que você nunca ache o corpo do seu Gumercindo. Ele já tinha 77 anos de idade quando desapareceu e se passaram aí 9 anos. Então pode ser que ele tenha sido enterrado como indigente e você nunca chegue a saber disso, tá? Então essa é incorreta porque nós temos aqui como fazer o processo de ausência, tá? B. Eles devem requerer a declaração de ausência com nomeação de curador dos bens e, após 1 ano, a sucessão provisória. A sucessão definitiva com transferência da propriedade dos bens só poderá ocorrer depois de 10 anos de passar em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória. Puxa, você ficou se coçando para marcar essa, né? Gente, incorreta. Aqui o examinador está pedindo a receção do artigo 87 do Código Civil, tá? 38 do Código Civil, eu já vou ler com vocês, certo? Bom, vamos lá. Vamos voltar para a nossa questão, letra C. Eles devem requerer a sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos. Pessoal, esta é a alternativa correta, tá? Segundo o Código Civil, se o desaparecido já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos, é hipótese para se requerer a sucessão definitiva do ausente diretamente por ser a redação lá do artigo 38, especificamente do Código Civil, tá? Então, o gabarito aqui é letra C. D. Eles devem requerer que seja declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, por ele se encontrar desaparecido há mais de 2 anos, abrindo-se assim a sucessão. Não, gente, morte presumida é só quando, né, alguém estava ali, nas hipóteses do inciso 1º e 2º do artigo 7º, em grande risco de vida, né, em perigo. Portanto, essa alternativa está incorreta também. Bom, pessoal,
Essas são as hipóteses de morte, morte real, morte presumida por justificação e morte pelo processo de ausência. Fique ligado nas questões do exame de ordem, porque eles sempre vão pedir os detalhes da lei, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!